Fala comigo! Meu nome é Danilo Matos, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui. E precisando ganhar dinheiro para fazer um implante, galera. Tem que tá feio. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. É um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que eu estudei muito quando eu estava lá no começo do digital, começando a aprender algumas coisas. E é algo que a gente vê que se perdeu um pouco a forma como isso é apresentado, mas eu acho assim que é uma forma muito válida e é a base da gente conseguir construir, eh, construir uma marca, a gente realmente trouxe até uma colinha aqui, da gente realmente entregar um bom resultado, da gente conseguir tanto entregar um resultado para um cliente, quanto a gente trazer um resultado para nós em relação da nossa comunicação, do nosso marketing, do nosso posicionamento, né? Que é os gatilhos mentais para a gente vender com ética, né? Então, persuasão é, é, é a forma com que a gente faz, onde de uma forma a gente torna claro aquilo que o cliente quer, aquilo que ele precisa e conduz ele a tomar uma boa decisão. Isso é persuasão, que é para isso que servem os gatilhos mentais. E manipulação são formas onde você esconde a verdade para te forçar a tomar uma decisão. E não é o meu objetivo aqui, não é o meu objetivo com os meus clientes, não é o meu objetivo com os meus alunos, não é o meu objetivo com ninguém. Então, todo mundo que contrata o meu serviço, eu quero que essa pessoa ela tome uma decisão consciente. Por isso que eu sou muito mais a favor de uma venda consultiva, de uma venda mais leve, sem aquele estereótipo de que a gente vê aqueles vendedores faixa preta que tem que vender a todo custo, que não sei o que, faz isso e faz aquilo. Não, eu prefiro muito mais que você, que é meu cliente, você chegue até mim. E isso é até um pouco, faz parte do meu posicionamento e até um pouco do que eu entrego e eu ensino para os meus alunos, ensino para os meus clientes, ensino para empresas, que é atrair clientes cada vez mais prontos para comprar. Então, como que a gente faz isso? Gerando confiança. E a confiança é um dos gatilhos mentais, tá? Existem três grupos de gatilhos mentais. O primeiro grupo tem uma colinha aqui do lado, tá, pessoal? Então, gatilhos de atenção e conexão é um grupo. Segundo grupo, de confiança e decisão, que é esse gatilho que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês confiem no meu trabalho. E terceiro gatilho, que é emoção, prova e aplicação no canal de comunicação, tá? Então, vamos explicar cada um deles. Primeiro, gatilho da atenção e conexão. Aquilo que é quando você faz uma comparação. Você mostra as diferenças entre um caminho, você vai comparar um caminho A e um caminho B. Então, o meu produto eu mostro aonde você vai chegar no caminho B, né? E você tem uma meta. Então, como que a gente vai fazer para alcançar aquela meta? Isso, né, eu te entrego a clareza. Se você não optar pelo meu caminho B, se você for pelo caminho A, você vai tomar mais tempo, vai ter mais dificuldade, talvez você não vai chegar ali onde que você quer chegar, né? Enfim, você comparar resultados, comparar produtos, né? Você compara uma coisa e outra, tá? Segundo, reciprocidade. Então, primeiro você entrega valor antes de pedir algo em troca. Exatamente. É uma das coisas que eu estou fazendo aqui agora. Primeiro eu estou gerando valor para você que está assistindo, para depois eu pedir algo em troca. Depois a gente vai sentar, depois a gente vai analisar o seu negócio, e depois eu vou te vender algo. Primeiro,
O que eu preciso te gerar valor. E as pessoas elas esquecem disso. Tantas empresas, principalmente agências, essas agências que bate o sino, que tem 50 pessoas no comercial e 3 pessoas no operacional, que não tá nem aí com a entrega do cliente. Não, aqui é diferente. Eu prezo pela entrega dos meus clientes. É o comercial, eu opto por um comercial muito menor, por um operacional maior, porque dessa forma eu consigo realmente gerar valor e entregar resultado para os meus clientes. Segundo, a afinidade. Então, a pessoa que vai comprar de mim, ela vai ter mais afinidade comigo. E como que ela tem mais afinidade comigo? Me vendo mais vezes. Curiosidade, que é também um gatilho. E justamente a curiosidade é uma das etapas da jornada de compra do cliente, que é aonde ele vai abrir uma pergunta sobre o seu produto, sobre o seu serviço na cabeça dele, só que ela é respondida dentro do seu conteúdo. Então, por que que eu estou criando esse canal no YouTube? Justamente para eu sanar essa etapa da curiosidade. Cara, eu lembro que é o que eu estou vivendo muito hoje. Tá um exemplo que eu estou vivendo agora. Há mais ou menos um ano atrás, estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E inclusive ainda eu estou me reerguendo. Eu me casei, perdi tudo, quebrei. E o que que aconteceu? Eu recebi uma notificação do banco que meu carro ia ser apreendido. E aí, o que que eu fiz? Eu fui no YouTube, pesquisei o que que eu poderia fazer, enfim. E encontrei um canal de um advogado. E esse advogado, pelo canal dele, ele sanou todas as minhas dúvidas. E eu, claro, contratei esse advogado. Óbvio, óbvio, né? Porque ele já tinha, né, sanado as minhas curiosidades. Então, acabei fechando com ele. Só que eu acabei de ter o carro apreendido, porque ainda tava me reerguendo, não consegui pagar as parcelas. O banco veio e tomou meu carro. Entrei em contato com esses advogados. Na verdade, estou o dia inteiro tentando falar com eles e até o momento não consegui retorno. Ou seja, perdi o meu carro. E eu fechei por quê? Porque justamente a etapa minha de curiosidade, pelo fato dele sanar as minhas dúvidas, eu fechei com ele, né? Paguei um valor lá na época, enfim. Mas tudo bem, isso daí a gente cresce, constrói e faz de novo, enfim. Storytelling. Use histórias para tornar a ideia concreta e memorável. É o que eu acabei de fazer. Não estou falando que foi uma história inventada. Isso é real e de fato isso aconteceu. Mas eu estou usando parte do storytelling para poder tornar uma ideia concreta, para poder exemplificar aquilo que eu quero falar. Então você tem que trazer isso também, certo? E aí a gente fecha o primeiro grupo, que é dos gatilhos de atenção e conexão. Segundo grupo, gatilho de confiança e decisão. Prova social. Isso você tem que ter. Então, no meu Instagram tem destaques com prova social. As minhas páginas de vendas todas têm prova social. E sempre vou colocar prova social. Autoridade, experiência, método, resultados. Eu também mostro isso daí. E uma forma de gerar autoridade também é mostrar experiência naquilo que eu falo. Então, gravar os vídeos é mais uma forma de eu conseguir mostrar a autoridade daquilo que eu faço. Entendeu? Comprometimento. Convide a pessoas a dar passos coerentes, sem armadilhas. Então, isso vai de negócio para negócio. Então, por exemplo, personal. Vamos dar um exemplo de personal que fica claro de entender. O plano de desafio dos 21 dias. Que é um plano talvez para emagrecer de 5 a 10 quilos, por exemplo. É um comprometimento que aquelas pessoas têm com aquele profissional para poder ter resultado, certo? Escassez.
usar quando tem uma escassez real, escassez comprovável. Então, por exemplo, eu tenho 10 canetas, são as minhas últimas 10 canetas. Por exemplo, quando eu abrir a minha mentoria, no caso, nesse momento, ela está aberta, você pode clicar aqui no link abaixo, fazer uma aplicação ali, preencher o formulário de aplicação, você marca um horário comigo e fala que você quer, tem interesse na mentoria. E na mentoria, como eu foco em acompanhamento, eu ainda não consigo ter muitas pessoas, né? Atender muitas pessoas, então eu estou precisando de, no início agora, eu colocar 5 vagas, apenas 5 vagas. Então pode ser que na hora que você está assistindo esse vídeo tenha vagas, pode ser que não tenha mais vagas. Ou pode ser que esse modelo já ampliou. Enfim, não sei. Minha recomendação é clica aqui no final desse vídeo, preenche essa aplicação, marca uma reunião comigo, ou vai lá nas minhas redes sociais, manda uma mensagem, enfim, fala que você tem interesse numa mentoria, que a gente vai conversar com você. Beleza? E especificidade. Troque qualidades por fatos, mecanismos e prazos e exemplos. Então, mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui, esses gatilhos mentais que você tá, provavelmente você deve estar anotando aí, é, vai servir para alguns negócios, para outros não. Coincidentemente, para o meu negócio, todos esses exemplos fazem muito sentido, porque eu preciso aplicar todos esses gatilhos dentro do meu negócio para eu ter resultado. Por quê que no meu negócio eu preciso fazer isso? Porque marketing, todas as pessoas que trabalham com marketing, vendas, tem empresas que trabalham com isso, eles já sabem fazer uma boa parte disso daqui. Então eu preciso fazer isso muito bem feito. Porque algumas coisas eles já sabem, eles já fazem, faz parte do processo de criação, faz parte do processo de crescimento, então é natural que isso aconteça. Né? Então, é, eu preciso mostrar muitos fatos, igual tem uma página de vendas minha que está rodando, que eu coloco reportagens mostrando fatos daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, vocês sabem hoje que mais de 62% dos clientes compradores desistem de comprar pelo WhatsApp por único fato de eles não terem um bom atendimento das empresas pela qual eles querem contratar. Quantas pessoas, quantas empresas você já entrou em contato, queria aquele produto, mas às vezes pela demora, pelo mau atendimento, você não fechou aquilo que você queria com aquela empresa. Pois é, com o seu cliente é a mesma coisa. Se você não tiver um bom atendimento no seu WhatsApp, o seu cliente vai embora. Ou seja, 62% dos clientes que querem comprar, não compra porque o atendimento é falho em algum momento. Tá? Criar mecanismos, prazos e exemplos. Tá? No meu caso, eu tenho um mecanismo aqui que eu ajudo vocês. Que é o mecanismo das 5 etapas, jornada de compra do cliente. Então, todo cliente ele passa por 5 etapas, você querendo ou não. Essas 5 etapas são cumpridas. Né? Que é a visibilidade, conexão, curiosidade, vendas e indicação pós-vendas. Então, são essas 5 etapas. Eu trabalho em cima de cada uma dessas etapas. Então, a etapa 1, a gente analisa, vê quantas pessoas vão para a etapa 2, a gente trabalha, para a etapa 3, a gente trabalha, a etapa 4, a gente trabalha, e assim a gente vai trabalhando, tá? E aí, a gente encerra o segundo grupo, que é o de gatilhos de confiança e decisão. Terceiro grupo, emoção, prova e aplicação. Então, a emoção, você conecta a solução com aquilo que a pessoa ela quer proteger ou conquistar. Por que eu contratei uma mentoria? Porque eu quero conquistar um aumento de faturamento. Né? Eu bati ali, eu percebi que eu preciso de uma pessoa por fora para olhar o meu negócio, ver aonde eu estou errando. E é engraçado, por quê?
E quando a gente está dentro do nosso negócio, às vezes a gente não consegue enxergar coisas que, às vezes, uma pessoa que está de fora, que tem mais experiência com a gente, consegue enxergar. Eu tenho a humildade de assumir isso para vocês. Eu o, 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 não sou o mais experiente do Brasil, tem pessoas muito melhores que eu. Né? Assim como eu tenho mais conhecimento que alguns de vocês, provavelmente a maioria de vocês, porque vocês estão assistindo um vídeo no qual eu tenho conhecimento, para poder passar para vocês, eu também tenho. Chega um ponto que às vezes eu não consigo enxergar que às vezes que eu tô fazendo, porque às vezes eu tô tão é, imerso nos meus negócios, dentro dos meus projetos, que a gente por dentro a gente não consegue enxergar. E alguém que vê de fora, ela vê um todo daquilo e fala, cara, você tá errando nisso. Aí você vai lá e ajusta aquilo. E é o que realmente que eu faço. Por quê? Porque às vezes você que está vendo esse vídeo, você está tão dentro do seu negócio que você não sabe aonde que você está errando. Qual que é o seu gargalo? E todos os dias, toda semana eu converso com alguém, com algum aluno, com algum cliente, que eles acham que eles estão errando, principalmente nas vendas, fala, nossa, não sei vender, sabe? Não tá tendo boa conversão. Mas que muitas vezes também acontece de o problema da pessoa não estar em vendas. A pessoa investe em vendas, ela faz curso de vendas, ela sabe vender. Só que o problema às vezes está no marketing, está lá na etapa de curiosidade e a pessoa não enxerga. E às vezes, realmente, às vezes o problema dela, igual tá em clientes que é assim, que o problema é nas vendas. Ela não está fazendo boas conversões no WhatsApp. Ela precisa trabalhar o WhatsApp. Porque ela está recebendo leads, está recebendo pessoas, mas ela não está conseguindo converter essas pessoas. E o problema está em vendas. Então, quando a pessoa ela olha de fora, quando outra pessoa ela olha de fora, ela consegue enxergar aquilo que você, às vezes, não está enxergando. Né? A gente trabalhar com ganância, com medo, com culpa, exige cuidado. Nunca aplica uma dor que ela é inventada e nem prometa uma cura. Eu não vou prometer para você que a gente vai dobrar o seu faturamento. Pode ser que a gente sim consiga, mas o que eu consigo prometer para você é um método, é uma aplicação para a gente chegar lá, para a gente ter o objetivo de chegar lá. Porque cada negócio é um negócio, entendeu? Um médico, quando você está com câncer, ele não vai te prometer a cura daquele câncer. Ele vai te prometer o protocolo de tratamento. Ele vai prometer o tratamento. Eu, mais uma vez, tem empresas que precisam disso, tem outras que não. Às vezes você vende iPhone, às vezes você vende um relógio. Relógio, você não vai trabalhar com ganância, medo, culpa por causa de um relógio. É um relógio, pô. A pessoa quer comprar um relógio ou não quer comprar um relógio, quer comprar um iPhone ou não quer comprar um iPhone. Aí existem gatilhos e gatilhos. Beleza. E aqui eu coloquei aqui também, depois da emoção, entregue a lógica. Como funciona, para quem serve, limites e provas. Então, quando a gente fecha um contrato, eu fecho com algum cliente, depois daquela euforia, fala, nossa, agora eu comprei. Beleza, a gente faz um onboard. Porque agora você vai entender, claro que isso aí já é explicado antes, entender, deixar claro como que funciona, como que aquilo vai servir. A gente vai impor limites dentro daquilo. Aí, claro, você consegue aplicar isso antes também. Então, antes de você comprar, eu vou te explicar como que funciona, para quem que serve, para quem que não é, entendeu? Então, eu tenho soluções aqui que se a pessoa não fatura mais que 60 mil, ela não vai conseguir me contratar. Às vezes não. Mas eu tenho outras soluções para quem fatura menos. Menos que 60 mil, menos que 10 mil. Então, o que você tem que ter é, às vezes,
dependendo do que você oferta, é produto para todos os bolsos. E isso eu tenho, né? Então, aqui no meu canal, eu sempre vou usar gatilhos, e nesse vídeo te falei todos eles, para falar, explicar sobre marketing, explicar sobre vendas, explicar sobre oferta, explicar sobre crescimento previsível. Eu falei de todas essas coisas nesse único vídeo. De quanto tempo? De 20 minutos. Em 20 minutos eu te expliquei aprofundadamente, né? Então, muitas das vezes a sua empresa ela não precisa de mais leads. Ela precisa só entender aonde está perdendo dinheiro depois que o lead chega. Então, se você quer, nesse momento, depois que a gente já conversou, tem 20 minutos que a gente está aqui, você quer entender aonde você está perdendo clientes, aonde você precisa melhorar, aonde está o seu gargalo, tem aqui o nosso formulário, preenche, uma reunião com a gente, que a gente vai te explicar certinho como tudo isso funciona. Nosso objetivo com essa reunião não é fazer um pitch de vendas, só se realmente fizer sentido. Se não, a gente vai agregar valor, vai te mostrar onde você está perdendo clientes, vai falar, ó, você precisa ajustar isso, isso, isso. Aí você ajusta. E você ajustando, você vai ver, você vai ter resultado, você vai colher isso daí. E vai ser bom para mim, porque você vai confiar naquilo que eu falo. E isso é um gatilho, entendeu? Abrindo o jogo para vocês abertamente, assim, de coração. Então, um checklist para você fazer antes de você publicar ou vender qualquer coisa. Vou até. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa coisa aqui. Esse material. Não vou conseguir. Enfim. Anotem aí. Anotem aí. Primeiro, checklist. O produto ou serviço realmente entrega valor? Aquilo que você está vendendo realmente entrega valor? 2. A promessa é específica e pode ser sustentada? Você consegue sustentar aquilo que você está prometendo? 3. As provas são verdadeiras e têm autorização? 4. A escassez ou a urgência, ela é real? 5. O cliente ele entendeu o problema e o custo de adiar para o próximo passo? 6, né? Esse é o sexto. A mensagem, ela ajuda a pessoa certa a decidir em vez de pressionar a pessoa a qualquer custo? Então você está ajudando a pessoa a decidir ou você está pressionando ela? Então, com isso, esse vídeo, você entendendo a aplicação desses gatilhos mentais e como você vai aplicar ele dentro do seu negócio, já vai te ajudar muito, muito a aumentar cada vez mais os seus resultados. Fechou? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já clica aqui em curtir, comenta, se inscreve no meu canal, que é para eu também entender um termômetro se esse vídeo está sendo tá fazendo sentido para vocês. Enfim, a gente vai moldando isso daí. Fechou? Espero ter ajudado e tamo junto. Bora pro topo.